Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui nós vamos tratar de um assunto bem bacana e polêmico, que são listas dinâmicas no Excel. Como assim listas dinâmicas? É uma tabela dinâmica? É um gráfico dinâmico? Fica ligado que vocês vão gostar da dica. Mas antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você a se inscrever no nosso canal, que é uma opção que tem logo aqui embaixo do vídeo, para que você possa receber as novidades que são publicadas aqui. Novos vídeos, novas dicas, é só se inscrever que vocês vão receber tudo aí na tela do seu YouTube. E acompanhem também o nosso blog, o endereço está aí na tela para vocês, também está aqui na descrição do vídeo, que é o espaço onde são publicadas diversas dicas, tutoriais, artigos, modelos para download, e um monte de dicas legais que vão ajudar você no seu dia a dia. Agora sim, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Muito bem, muito bem. Vamos então ao que interessa, que é explorar esse assunto de criação de listas e ranges dinâmicos com uma fórmula de Slock no Microsoft Excel. Antes da gente começar, eu gostaria de dizer para vocês que o assunto que vai ser tratado aqui nesse vídeo também está disponível no blog. Vou mostrar para vocês o artigo no blog, que é esse daqui, ou seja, se vocês preferirem tratar esse assunto ou fazer uma leitura de um texto, tem também essa versão lá no blog. Se vocês preferirem escutar em formato de vídeo, estou aqui apresentando isso aqui para vocês, ou seja, tem em vários sabores para vocês saberem como tratar esse assunto e enfim. É importante saber que o curso que vai tomar esse vídeo é exatamente da formato que eu tratei dentro do artigo no blog, ou seja, caso vocês queiram assistir esse vídeo fazendo referência ao artigo, talvez ajude bastante, até porque tem fórmulas que vocês podem utilizar, vocês pegam o conteúdo de texto do artigo e vão seguindo um exemplo, inclusive a planilha para download está no artigo, que é a planilha que eu também vou fazer uso aqui nesse vídeo. Vamos lá, então, qual que é o assunto que a gente vai tratar? Listas e ranges dinâmicos. O Excel é o rei das listas, todo mundo que trabalha com Excel sabe disso. Criamos listas para praticamente tudo e, enfim, as listas são lindas, ajudam a gente com muita coisa. Uma tabela, inclusive, é um conjunto de listas, várias distribuída por várias colunas. As listas, da forma que nós utilizamos, normalmente só tem um problema. Quando a gente faz referência a elas, elas acabam por ser estáticas. Como assim estáticas? Eu sempre tenho um início definido, um fim definido, e toda vez que eu preciso alterá-la, principalmente adicionar dados a ela, eu tenho que alterar praticamente todas as referências de fórmulas e de gráficos que fazem a ela. Isso vai ficar muito claro através de um exemplo. Então eu vou pegar a planilha, tá, do artigo, vou pegar ela aqui sem dado algum. Esses são os dados que eu vou utilizar de exemplo. E o que seria então uma lista estática? Vamos supor que eu quisesse extrair uma lista dos nomes que estão nessa tabela. Seria então esse conjunto de células que está na coluna A e vai da linha 2 até a linha 5. Vamos supor também que eu quisesse mostrar esses valores dentro de uma lista, por exemplo, uma lista de validação, então um recurso bastante utilizado no Excel. Então eu venho aqui na aba de dados no Excel. Eu estou no Excel 2013, pessoal, mas se vocês estiverem no Excel 2010 ou no Excel 2007, o caminho é praticamente o mesmo. Eu vou ativar aqui o recurso de validação de dados. Vou ativá-lo no formato de lista. E os valores que vão compor a minha lista é essa lista de nomes aqui que está na coluna A. Seleciono até a linha 5. Já está aqui selecionado o meu range, que vai da célula A2 até a célula A5. Vou clicar em OK. Já aparece ali a seta indicando que existem itens a serem selecionados nessa lista. Para essa célula aqui aparecem todos os itens que estão lá na minha coluna de nomes. Muito bem, recurso muito conhecido e utilizado no Microsoft Excel. No caso de atualizações, por exemplo, da minha lista, que é um caso que pode ser explorado, se eu aqui alterar o nome para Henrique 2
por exemplo, a minha lista é atualizada automaticamente. Claro, o range continua sendo o mesmo. O problema é quando eu preciso acrescentar dados nessa lista. Por exemplo, vou acrescentar aqui mais um nome. Departamento, idade de 30 anos. Agora a minha lista é composta por 5 nomes que vão de A2 até A6. Se a gente conferir a nossa lista de validação, a gente vê que o nome foi atualizado, porém o novo nome não entrou na lista. Por quê? Isso é o que eu chamo de referência estática, que é normalmente como o Excel trabalha. Eu podia, inclusive, definir um nome para esse range, o problema continuaria sendo o mesmo. Quando eu faço a atualização, quando eu incremento essa lista, a minha referência não é atualizada. O que eu precisaria fazer para atualizar essa lista? Atualizar manualmente a lista de validação, no caso, não é mais de A2 até A5, eu tenho que dizer que é de A2 até A6. Só assim para fazer o nome da Ana aparecer aqui na lista. Mas se eu tivesse mais valores, se eu quisesse acrescentar mais valores, eu teria que ficar atualizando a minha lista de validação, ou todas as listas de validação que eu tenho na minha planilha, ou todas as fórmulas, poderia ser um soma C, um conte C, ou tanto faz. Esse não é o caminho mais adequado. A opção 1 é partir para o uso de macros, tá? Mas se você não tem uma planilha totalmente automatizada em VBA, isso não é uma opção muito boa. Você vai obrigar o teu usuário a ativar macros numa planilha de funcionalidade muito simples, não justifica. Ou você faz o uso de listas dinâmicas, que é o que a gente vai tratar nesse artigo. Para que a gente faça uso das listas dinâmicas, a gente vai precisar fazer uso da função ou fórmula, tanto faz, desloc, tá? Eu vou utilizar um conjunto de slides num PowerPoint que eu tenho aqui preparado para deixar muito claro como é que essa função desloc funciona. Também vou deixar um link para vocês, que é o link oficial da descrição da fórmula desloc no site da Microsoft. Já tem lá um exemplo de como utiliza, vou utilizar esse exemplo inclusive para fazer a explicação dessa fórmula. Inclusive, o exemplo usa estes dados que vocês estão vendo aqui, só que eu escolhi o nome do Henry para manter isso compatível, e vou excluir aqui o nome da Ana para deixar a nossa lista tal qual ela estava desde o início. Lá tem toda a explicação, o link está aí para vocês, está no artigo e está aqui no vídeo, também está na descrição do vídeo aqui embaixo. E eu vou passar por essa explicação, mas somente dentro do contexto que a gente precisa para aplicar as listas dinâmicas, tá? A gente não vou explorar todo o funcionamento da função desloc, só o necessário para aplicar essa lista. A função desloc é muito poderosa e pode ser explorada muito mais além desse recurso. Voltando para os slides, eu vou trabalhar em cima dessa lista de dados que eu tenho lá na minha planilha. Vocês podem ver que é exatamente os dados que eu tenho lá na planilha que a gente estava trabalhando, e a gente vai aplicar a função desloc em cima disso. Muito bem. A função desloc, ela conta com 5 parâmetros, tá? Deixa eu aplicar ela na planilha para vocês entenderem como é que ela funciona. Eu vou deixar ela aqui em formato de texto para facilitar. Preciso colocar aqui uma aspas para que ela fique em formato de texto. Desloc C2 2 menos 1 1 e 1. Tá aqui, ela tem formato de texto, e vou aplicá-la de fato na célula que está aqui ao lado, para ver o que vai acontecer. O resultado é 101. Como eu fiz para chegar até 101? Vocês podem ver que o 101 está aqui, está bem no meio da minha tabela. Agora, o que a função desloc fez para conseguir chegar até esse valor de 101? De volta aos slides. A função desloc é composta de 5 parâmetros. Tá? O primeiro parâmetro é a célula de referência, ok? Ou seja, a partir de onde a função desloc vai trabalhar na sua planilha. Eu vou lá e informo que é a minha célula C2, que é exatamente essa que está destacada aqui na tela. O segundo parâmetro, pessoal, o segundo e o terceiro parâmetro trabalham praticamente em conjunto, é como a função desloc se movimenta. Isso é muito interessante, ou seja,
A função desloque, a partir da célula de referência que nós acabamos de mencionar e que está destacada aí na tela, ela passa a se movimentar em termos de coordenadas, linhas e colunas mesmo, a partir da célula que está mencionada. No caso do valor que o primeiro, que é movimentação na vertical, ou seja, de cima para baixo, eu mencionei o valor 2. Esse valor 2, por ser positivo, o que ele vai fazer? Ele vai se movimentar duas linhas para baixo. Se fosse negativo, a movimentação seria para cima. O que importa aqui, o segundo parâmetro informa a movimentação na vertical. O terceiro parâmetro informa a movimentação na horizontal. Nesse caso, como ele é um valor negativo, ele está se movimentando para a esquerda. Se fosse positivo, seria a movimentação para a direita. Segue o mesmo conceito do eixo x e y da matemática que a gente vê no ensino fundamental. Ou seja, função desloque foi a partir da célula C2, movimentou-se duas linhas para baixo, uma linha para a esquerda, e quando ela fez isso, o que aconteceu? Chegou até a célula B4, que foi a célula alcançada através dessa referência de toda essa movimentação. Como vocês viram, o resultado que foi mostrado para mim na planilha foi exatamente esse, 101, que foi a célula que a função desloque com esses parâmetros que foram informados, que estão aqui na tela, ou que está aqui no slide, conseguiu calcular. Os dois últimos parâmetros, pessoal, também são importantes, mas para a função eles são opcionais. Se você não os mencionar, o valor padrão será sempre 1 para ambos. Porém, o que eles fazem? Muito importante. Se o segundo e o terceiro parâmetro informam movimentação, o quarto e o quinto parâmetro informam abrangimento, expansão. Ou seja, vamos supor que eu estou aqui usando essa fórmula, os mesmos parâmetros. Eu fui até a célula C2, movimentei duas linhas para baixo, uma linha para a esquerda, e a partir alcancei a célula B4, que é a que está destacada aqui na nossa tela, e a partir dela eu quero me expandir, ou seja, eu não quero somente o resultado de uma célula, eu quero mais, eu quero, por exemplo, abraçar mais colunas e mais linhas. No caso, como eu informei somente 1 em 1, eu fico somente no valor da célula de B4. Mas se eu quisesse então ir além da célula B4, se eu quisesse então mais ranges, o que eu precisaria fazer? Trabalhar, no caso, esses dois últimos argumentos da função, que é para o qual eles são feitos. Vamos supor então que eu mudasse o valor dos dois últimos argumentos, não fossem mais 1 em 1, que fizeram com que eu ficasse somente na célula de B4. Vamos supor que eu mudasse esses dois valores para 2 e 2. O que aconteceria? A primeira parte da fórmula continuaria trabalhando da mesma forma, ou seja, os três primeiros parâmetros me levariam até a célula B4, que tem um valor de 101 dentro da sua célula. Porém, o que aqueles dois últimos parâmetros fariam? Que efeitos ele teriam então na fórmula? No caso, cheguei até a célula B4, que foram o que os três primeiros parâmetros fizeram. O quarto parâmetro faria com que eu eu expandisse, que é exatamente isso que esse parâmetro faz, em termos de linhas. No caso, como são duas, o que ele faria? Me levaria mais uma linha para baixo. O valor de 1 me manteria na célula de B4, o valor de 2 me leva uma célula abaixo, me dando também o valor de 301 que está na célula B5. E no caso do quinto parâmetro, me levaria à expansão em termos de colunas. Ou seja, o valor de 1 me manteve na coluna B, o valor de 2 me leva também para a coluna C. Os valores sempre têm que ser positivos porque estamos falando de expansão. Eu tenho uma referência e a partir daí eu me expando. Nesse caso, o nosso resultado vai ser esse range que está destacado aqui na tela, que no caso é de B4 até C5. Agora, vamos ver o que acontece quando a gente muda esses dois parâmetros lá na nossa planilha. Vamos voltar então para a nossa planilha e vamos ver o que acontece quando eu faço essa mudança. Vamos só limpar essa lista de validação que nós criamos aqui. Qualquer valor. Muito bem. Eu vou simplesmente fazer a cópia de tudo que eu tenho.
Vou manter o texto aqui para facilitar a nossa referência. E deixa eu consertar aqui que é a partir de C2. Vou mudar os dois últimos parâmetros para 2 e 2. O que acontece? O resultado não deveria ser a célula B4, de célula B4 até a célula C5? Sim, e foi na verdade. O que aconteceu é que o Excel não sabe interpretar o valor de várias células dentro de uma célula só. É por isso que o valor de retorno foi um valor que não pôde ser representado, que é o valor padrão quando o Excel não consegue fazer um cálculo em cima de um retorno de uma célula. E aí vem o primeiro grande destaque da função de Slock. Ele não retorna somente uma referência ou uma célula. A função de Slock é capaz de retornar para mim um range. Dentro dessa mesma fórmula que eu acabei de aplicar, o que eu vou fazer? Como ele está me retornando um range, eu teria que então aplicar alguma fórmula que fizesse uso de um range, não somente de um valor de célula. Então, eu vou colocar aqui a função de soma para somar todo o resultado que vier do retorno desse Slock que eu acabei de aplicar aqui agora. Se eu fizer isso, olha o resultado, 453. O que é 453? É o resultado da soma deste range, resultado dessa aplicação da fórmula de Slock, que no caso ele está somando esses valores de B4 a C5. Usando o recurso do Excel que faz a soma automática, eu posso me certificar aqui na barra de status que o valor da soma de todos os valores desse range que a fórmula de Slock calculou para nós é exatamente 453. Se eu fizer essa fórmula manualmente, vou colocar aqui embaixo, só para a gente se certificar, de B4 até C5, que foi o resultado da nossa fórmula de Slock, é exatamente esse o resultado. Ou seja, a fórmula de Slock ela pode nos devolver somente um valor ou vários, e está aí a grande vantagem dessa fórmula, e é em cima disso que nós vamos trabalhar para construir as nossas listas dinâmicas. Muito bem, em termos de slides era isso que eu tinha para apresentar para vocês, que era o entendimento da fórmula de Slock, que eu acho que é o mais importante para conseguir a façanha de listas dinâmicas, e vamos então aplicar a lista dinâmica de fato. Vamos então fazer aquele mesmo experimento que nós tínhamos feito, que é listar os nomes dentro de uma caixa de validação. Então vamos lá, vou fazer a mesma coisa que fiz da primeira vez, criar uma lista, vou baseá-la em A2 até A5. Muito bem. Está aqui a minha lista com os meus nomes. Eu vou deslocar essa lista aqui para a direita, pessoal. Deixa eu ver se o resultado permaneceu mesmo. Permaneceu. E como referência, eu vou deixar aqui como minha lista estática. E a minha lista estática contém os valores referenciados entre A2 e A5. Muito bem, aqui eu ainda tenho o mesmo problema que eu tinha quando eu fiz a primeira vez o experimento. Se eu adicionar mais um nome, que no caso seria a Ana, a minha lista ela não é atualizada. O que eu preciso fazer então? Criar uma lista dinâmica, e essa lista dinâmica vai fazer uso da função de Slock. Agora que temos o conhecimento de tudo que a função de Slock pode fazer por nós, o que nós mencionamos aqui na nossa lista de validação? Um range. O que a função de Slock pode retornar para nós? Um range. Então é isso que nós vamos explorar para conseguir fazer com que a lista consiga retornar os valores sempre atualizados de todos os nomes que estão lá na minha coluna A. Vamos então usar a validação de dados e usar a fórmula de Slock com os parâmetros como nós conhecemos para que me retorne todas a lista de nomes da coluna A, não só os que já existem, como os novos que forem incrementados. Então eu vou escrever aqui
lock. A minha primeira célula que contém o meu primeiro valor e que será a minha referência vai ser a célula A2, onde está o primeiro nome, que é o Henry. O segundo e o terceiro parâmetros, que seriam aquele deslocamento, eu não preciso deles. Não que eu exatamente não precise, mas eu não vou fazer uso deles para esse caso. Vou mantê-los em 0, que significa que eu não quero fazer deslocamento nenhum. Eu vou partir da célula A2 e vou continuar a fazer o trabalho a partir da célula A2. Só que os dois últimos parâmetros agora é que são importantíssimos. Lembrando, o primeiro faz o deslocamento de linhas, ou seja, na vertical, de cima para baixo, e o segundo faz de colunas. Vou deixar aqui como exemplo só o parâmetro 2 para ver como é que funciona. E eu vou manter o segundo de colunas 1, eu não quero mais de uma coluna, para ver o que acontece. Ok. Olha o que ele me retornou. Por que ele me retornou só 2 itens? Porque eu mencionei 2 itens apenas no parâmetro de linhas, quantidade de linhas que eu queria expandir. Foi só isso que ele me deu. Então é em cima desse parâmetro que vai acontecer o nosso trabalho. Como é que eu faço então para saber quantos nomes tem, quantos itens tem naquela lista de nomes da coluna A? Eu vou pegar esse parâmetro de número 2 e vou usar a forma chamada conte.valores. Aqui, pessoal, eu vou usar um truque. Que truque é esse? Eu vou contar uma lista de dados bem grande, de A2 até, por exemplo, 2 pontos, que é um range, a 100. Supondo que a minha lista pudesse crescer até 100 nomes, mas esse conte valores poderia até ir quantidade de linhas que possui na planilha, não seria problema nenhum. O que importa é que abranja toda a capacidade que você acredita que a sua lista vai ter. O que o conte valores faz? Me retorna quantidade de linhas que tem, a quantidade de valores que tem naquele espaço de células que eu estou fazendo o trabalho. Ou seja, ele vai contar quantos itens tem aqui na minha coluna A. No caso de A2 até A100, mas pode ir até 1000, ou 2000, ou 3000, ou quantas linhas você acreditar que sejam necessárias. Quando eu clicar em OK, lá vem a surpresa. Estão todos os itens da minha lista aqui na minha caixa de validação. E agora vem a prova de fogo. Como conte valores, eu vou deixar inclusive a fórmula de conte valores aqui embaixo. Conte.valores, para vocês verem a mágica acontecendo. Eu coloquei de A2 até A100. Perdão, acho que eu fiz besteira. Perdão. O valor foi de 5, são 5 linhas que a função de Slock usou para fazer o trabalho. Tá? Eu vou deixar aqui em formato de texto e eu vou deixar aqui do lado em formato de fórmula de fato. Muito bem. E agora, pessoal, olha que interessante. Eu vou acrescentar mais um nome aqui na minha lista. Vanessa. Vocês perceberam que o conte valores já mudou a contagem? A fórmula de Slock já fez o seu cálculo e já está trabalhando em cima disso. Quando isso acontece, o que acontece com a minha lista dinâmica? O nome Vanessa foi incluído lá no final da lista. E tanto quanto os nomes eu fizer a inclusão até a linha número 100, ou a linha de número que você informar dentro da sua forma de conte valores, por exemplo, vou informar aqui Tomás, ele foi incluído aqui na lista. Enquanto a minha lista estática não passa daquele range que eu informei para ela. Pessoal, isso ajuda demais a você fazer cadastros que mudam com muita frequência, tá? E você dá uma liberdade muito bacana para quem trabalha em cima da planilha, ou seja, excluir, ele respeitou, tá lá, o último nome que estava na lista não está mais lá. Ajuda bastante no dia a dia e você não fica preso a ter que ficar fazendo atualização de fórmulas e tudo mais, que é normalmente a rotina quando você trabalha com listas. E essa função de Slock não precisa ficar só limitada a listas de validação. Você pode usar para somas, você pode usar para contagem, você pode usar inclusive para gráficos. Ou seja, quando você cria um gráfico, você normalmente baseia ele num range. Ao invés de basear ele num range, você baseia ele na função de Slock. Quando a lista cresce,
o seu gráfico vai automaticamente obedecer os efeitos da sua lista, porque você está usando uma maneira de informar um range que seja dinâmico, que muda conforme a sua lista caminha, conforme a sua lista cresce. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Todos os arquivos que foram utilizados, tanto a planilha quanto os slides do PowerPoint, estão na descrição. Você pode fazer o download deles para facilitar o acompanhamento de todos os passos do tutorial. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um joinha aqui embaixo, porque isso ajuda muito na divulgação. E eu aproveito para dizer também que nós estamos no Facebook e no Twitter. Acompanhe-nos lá também, porque também são publicados uma série de novidades por esses dois canais. E não se esqueça de se inscrever no canal para estar sempre antenado em todas as publicações que são colocadas aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.